Alô Belém, alô Brasil, sou Danilo Dias, comunicador da Rádio Band News FM aqui de Goiânia, Rádio Positiva FM, no qual tem algumas pílulas esportivas ao longo da programação, todos os dias, também apresentador do programa Placar Esportivo, um programa de televisão, e também agora no nosso canal do YouTube, muito feliz de estar aqui comunicando com vocês. Hoje o tema é interessante, Já Já, a novela Já Já. Mas antes, quero que você mande esse vídeo, caso você chegue ao final dele e goste desse material, para aquele amigo que vai gostar de ouvir o testemunho que eu vou deixar aqui também sobre a minha visão do Já Já, sobre a experiência que eu tive quanto atleta profissional, que também se assemelha com a situação do Já Já, e espero que você goste desse material. E também tem aqui em algum momento desse vídeo, vai ter a Live Pix, o nosso QR, que você pode deixar a partir de R$1, um gesto, uma coisa bacana que seja do seu coração. Que seja um ato do seu coração, fala, pô, gostei do material, gosto do Danilo Dias, quero que ele continue fomentando esse canal do YouTube, pois não é só eu, nós trabalhamos em equipe, tem quem produz os conteúdos, quem me passa, a gente faz análise, a gente faz a capa de trabalho, a gente faz todo um trabalho em equipe, porque ninguém nesse mundo faz nada sozinho, fechou? Já Já, uma novela já antiga que está se arrastando aí alguns 5, 10 dias, né, nessa novela de negociação. O Clube do Remo, no qual tem o interesse em contar com um jogador que pertence ao Goiás, no qual ele tem contrato até 2026, o final dessa temporada. Já Já é um atleta que na temporada de 2025 chega ao Goiás sem custo algum, vem da Portuguesa, onde fez um bom Campeonato Paulista, mas no Goiás, de fato, ele nunca foi um titular absoluto, unanimidade para o torcedor ou então até para os próprios treinadores que passaram ao longo do ano. No Jair Ventura, no primeiro semestre, ali até o regional, depois Wagner Mancini e, por fim, o treinador Fábio Carrillo. Ele disputou 18 jogos como titular desses 31, fazendo 4 gols e apenas uma assistência nessa temporada. Para mim, o melhor jogo do Já Já disparado, convido você também a assistir, a acompanhar trechos desse jogo, foi contra o Cuiabá, em que o Goiás vence por 3-1 no estádio Alepiero, onde até o próprio goleiro Tadeu dá 2 assistências ao Já Já, em 2 movimentos rasgados pela defesa do Cuiabá, faz 2 gols e é o cara do jogo, mas eu creio que Já Já depois disso não consigo me recordar facilmente de um jogo que ele tenha sido destaque, que ele tenha tido realmente, de fato, aquela partida que enchesse os olhos. Qual o motivo do Clube do Remo querê-lo? Primeiro, ele fez uma boa partida, assim, até os momentos chaves do Goiás lá em Belém do Pará, no último jogo do Brasileirão da Série B de 2025, onde Anselmo Ramon apagado, Wellington Matheus também, onde Gava também estava apagado, o time do Goiás tremido, literalmente, com medo de ter a bola, recuou bastante no pós-gol. Já Já era um homem de aceleração, era um homem da transição, e isso pode ter ficado na retina dos olheiros, dos treinadores e também do diretor esportivo Marcos Braz. De fato, o futebol ele tem que ser da seguinte forma: um clube, instituição, contatar o empresário do jogador ou contatar diretamente o clube para saber da situação. No caso, o Marcos Braz deveria ligar para o Michel Alves, que é o diretor do Goiás, se conhece, futebol brasileiro é tudo pequeno. Michel, como que é a situação do Já Já? O Já Já tem contrato até o final de 2026, aqui a multa dele é X, se vocês tiverem interesse a gente pode ver com o treinador, o Daniel, caso ele queira contar ou não com o jogador, vamos abrir uma negociação. Não, beleza. Liga para o empresário e fala, olha, eu liguei para o Goiás, a situação é essa, o jogador tem interesse em vir aqui para o Clube do Remo? Vou ver com o Já Já. Tem. Beleza, então eu vou tratar as iniciais conversas com o Goiás, definimos o valor, depois a gente chega, caso o Goiás aceite, chegamos no Já Já para oferecer o salário, caso o jogador opte para vir para cá. Mas optou pela forma diferente, né? O Marcos Braz não teve a participação direta, mas deve ter agido de alguém que representa o Clube do Remo, ventilou isso com o empresário, que falou para o Já Já, e aí mexe com a cabeça do jogador de fato. Não sei quanto que o Já Já ganha no Goiás Esporte Clube, mas com certeza só o fato de mudar para a prateleira de cima, só o fato de poder jogar num clube onde a torcida é extremamente apaixonada, onde vai estar na vitrine da maior elite do nosso futebol, já mexe de fato com o jogador. E mexeu. Já deixou de treinar, já caiu as condições físicas de treino, já demonstrou a total insatisfação e fez 2 postagens, peço até a produção para colocar essas postagens aqui, postagens até pesadas no seu português, na forma que ele acusa o Michel Alves. Então, assim, olha, foram acusações até pesadas de um jogador que se calhar é mal assessorado, ou então, se calhar, ele realmente está chateadíssimo com a situação e desejoso de deixar o Goiás, mas não vai deixar por ter contrato e o clube no qual tem o contrato tem que liberá-lo.
ou libera através de pagamento, ou então ele da outra forma vai permanecer nos quadros do Goiás. Eu confesso que quando fui jogador de futebol, tive uma proposta em 2012/13 para ir para um time da Alemanha, e isso mexeu com a minha cabeça, a possibilidade de ganhar mais dinheiro, no qual meu filho tinha acabado de nascer, no qual eu ainda tinha 2 contratos com o clube do Marítimo lá em Portugal, e o clube foi muito simpático comigo ao dizer, olha, se eles pagarem a multa rescisória você vai, caso contrário você não vai. Então não crie expectativa. Mas querendo ou não, eu criei, fiquei alimentando aquela possibilidade, entrei na história do clube, vi a cidade, vi como que era, imaginei o inverno, o verão. Então assim, eu já criei uma expectativa dentro de mim e ela foi frustrada e isso demorou um período para mim readaptar novamente ao time, ao foco nos treinos, cair de produção, enfim, é o que vai acontecer com o Jajá. E quem é o mais prejudicado fui eu, foi o clube no qual eu estava representando na altura. Agora, de fato, nós temos que entender os 2 contrapontos dessa novela. O Jajá, vale todo esse esforço que o Clube do Remo faça por ele? Vale todo esse desgaste que o Clube do Remo faça por um jogador que nem é unanimidade aqui no Goiás Esporte Clube? O Goiás agiu da forma correta? Michel Alves foi um cara bacana, a diretoria do Goiás? Em 2024, por exemplo, o Santos ventilou o Goiás, ventilou o Tadeu, o empresário dele, com a proposta, nem sei de fato se chegou a proposta ou foi apenas mais ou menos do que está vendo com o Jajá, só sei que o presidente na altura, o Edmir Pinheiro, falou, você só vai sair daqui, meu caro, se pagarem a multa, caso contrário, fecha o seu biquinho e vai treinar. Pronto, direto e reto. Qual o valor da multa? É X, se paga, vai. Se não pagar e não entrar em acordo, nós não vamos fazer. Futebol é isso. Não sei se vale de fato, a minha opinião, não sei se o Clube do Remo fará esse esforço danado para ter o Jajá. Tem outros jogadores no mercado, está muito escasso, é verdade, encontrar jogadores de transição, jogadores rápidos. O Jajá precisa evoluir na sua carreira, precisa definir melhor o último terço do campo, no qual ele consegue chegar bem na linha ofensiva, no último terço, é rápido, é transicional, é aquele jogador defesa-ataque, literalmente, de desafogo para o sistema defensivo, porém no último terço facilita muito, erra passes, erra finalização. Quem sabe, se ele fosse pro Remo, tem uma margem de progressão, 27 anos ainda. Mas eu não sei até de fato se o Clube do Remo, com esse desgaste todo, vai continuar nessa investida. De fato é que o jogador está chateado, nem está treinando mais no Goiás, já demonstrou essa insatisfação, prejudica ele, prejudica o Goiás. Eu vejo que o melhor é ele voltar a treinar, desfocar um pouco dessa possibilidade que pode ou não acontecer ainda, visto que até o Marcos Braz parece que deu entrevista falando que já descarta, já tira o Clube do Remo dessa parada. Então, se isso acontecer, ele tem que fazer um bom campeonato goiano para novamente, quem sabe, depois do Paraense, no meio da Série A, o Clube do Remo volte a demonstrar interesse e aí sim, clube com clube fazendo um acordo e depois empresário e jogador falam, olha, o Clube do Remo está negociando o passe lá com o Goiás e eles vão oferecer para você um valor X. Você topa aí? Topa. E nesse caso, eu creio que a linha de conduta foi um pouco diferente e isso afetou o Goiás, que não gostou da forma como foi, e o jogador que criou uma expectativa, colocando ele frente a frente numa linha contra os presidente e o diretor do Goiás, onde não havia necessidade. Onde o jogador poderia, de fato, definir com o Clube do Remo o valor de estipulado, de salário, de tempo de contrato, mas falado, olha, eu tenho um contrato com o Goiás, entre em acordo com ele, porque a minha vontade, o meu desejo é jogar pelo Clube do Remo, mas se o Goiás não liberar, eu não tenho como sair. Então, entre nós está tudo certo, tenha vontade, tem o valor que eu aceito, mas preciso do Goiás. Caso o Goiás não deixe a minha saída, você pode ter certeza que eu vou continuar no Goiás e agradeço o contato e vou estar aqui desempenhando o meu bom futebol, vou melhorar minhas qualidades para que, quem sabe, no futuro próximo vocês me vejam e assim deveria ter sido feito. É isso, espero que essa novela já se encerre de fato, até para o Clube do Remo começar a focar e olhar e buscar outros jogadores. Caso contrário, se valer de fato essa investida, entre em um acordo com o Goiás, que assim é o meio a proceder. De fato, não está treinando, não está evoluindo tecnicamente, nem ajudando o Goiás, nem ajudando ele mesmo. E, contra isso, o Clube do Remo também fica a meio do caminho sem saber o que fazer. Vou ficando por aqui, espero que você também deixe a sua opinião sobre esse vídeo, sobre o que você pensa, se vale ou não a pena o Clube do Remo investir de fato esse dinheiro que o Goiás pede para libertar o Jajá. E o jogador tem contrato, o Goiás está no direito dele de não liberar caso não tenha pagamento. E espero que isso desenrole, seja tão bom para o Goiás, tanto bom quanto para o Clube do Remo e também para o jogador que esteja feliz. Não adianta o jogador estar insatisfeito num clube porque ele não rende, não ajuda e acaba depois prejudicando a sua carreira, porque o Goiás, que tem o espaço dele, pode literalmente falar, então você não vai treinar, então você vai ficar separado. E o jogador ficar aí até o final do ano, um ano separado, sem treinar.
Ou seja, esse caminho não seria o mais justo, não seria o mais procedente. Então o jogador tem que entender, ter mais consciência, relaxar, deixar nas mãos de Deus, porque não adianta vir nas redes sociais fazer o tipo de postagem que estava fazendo. Isso não é bom para ele, não é bom para a imagem dele, porque se ele faz isso com o Goiás hoje, ele pode perfeitamente fazer isso amanhã com o Clube do Remo, com o Corinthians, com o São Paulo, seja lá onde ele for. Então, vai da conduta da pessoa. Eu não faria, eu entendo o descontentamento dele, eu tive esse descontentamento também, demorei, mas não precisei ir na rede social, desabafei com a minha família, criei aquela expectativa de ter independência financeira na Alemanha na altura, mas acabou que não fui, fiquei no Marítimo e depois acabei por ir para outro clube também e seguir a minha caminhada enquanto atleta profissional. Fechou? Fica com Deus, obrigado pelo carinho no nosso canal, espero que você compartilhe esse vídeo, espero que você desfrute e também, caso se sinta no seu coração de deixar aí uma ajuda para o nosso canal, ficarei feliz e pode ter certeza que ao longo dessa semana eu vou trazer mais conteúdos para você. Tchau, tchau!